Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. 29 clubes já abdicaram de competir no Campeonato de Portugal e nas divisões distritais séniores em 2020-2021, na época. Este é o reflexo da pandemia no distrito de Lisboa. Nesta edição vamos perceber como a Covid-19 está a afetar os 264 clubes e cerca de 10 mil atletas inscritos na Associação de Futebol de Lisboa. Este será o tema da segunda parte do programa. Para já, nesta primeira parte, vamos olhar para os direitos televisivos e para o primeiro passo do Governo para impor a centralização na negociação destas verbas. Passo a apresentar então o nosso painel para esta edição: Diogo Luís, João Marcelino e Chico Laxmidas. Muito obrigado aos três pela presença neste Jogo Económico. Diogo, tivemos na semana passada uma primeira informação de que o Governo vai avançar nas próximas semanas com um decreto para que se inicie a centralização da negociação dos direitos desportivos, e para já o número que queremos lançar nesta primeira parte é o número de 7 milhões de euros, um valor que cada clube da Liga Portuguesa recebe em média por ano de receitas televisivas domésticas, de acordo com a UEFA. Diogo, temos aqui de facto uma situação em que Portugal é um dos mercados mais interessantes em termos de direitos televisivos, tirando naturalmente os Big Five, as 5 principais ligas, mas depois é o pior a distribuir. Como é que tu viste este primeiro passo do Governo para que se avance para a centralização na negociação destes direitos televisivos? Olha, vejo com bom agrado, acho que é um bom exemplo e é algo que é fundamental. Nós já tivemos aqui o João Fonseca que nos ajudou a abordar este tema e a verdade é que ele trouxe números e são números catastróficos para nós, porque efetivamente somos aqueles que, em termos de direitos televisivos, estamos na cauda da tabela da Europa e cada vez mais a perder terreno. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que, já que os clubes não se conseguem organizar por si mesmos, terá que ser o Governo a decretar tal legislação de forma a que eles sejam obrigados a que todos em conjunto vendam os direitos televisivos do produto Liga. O que me parece é que a legislação só vai entrar em vigor em 2027 e como tal ainda faltam aqui alguns anos. Os contratos em vigor, não é? Exatamente, mas é importante termos aqui algum tempo para podermos mudar aqui um pouco a face do futebol português. E quando eu digo a face é termos a noção de que se queremos todos ter mais rendimento disponível para podermos ter uma competição melhor, com melhores jogadores, com melhores condições para todos, naturalmente temos que trilhar um caminho. E esse caminho não pode ser o caminho da agressão verbal, não pode ser o caminho de bocas, não pode ser o caminho em que os intervenientes não falam e falam aqueles que não devem falar. E, portanto, acho que temos aqui muito espaço, cerca de 5 ou 6 anos, para poder conseguir criar aqui um produto muito mais atrativo. Já temos algumas bandeiras, aliás, bandeiras fundamentais. A nossa formação é reconhecida mundialmente, os nossos talentos são reconhecidos mundialmente, a nossa qualidade de trabalho é reconhecida mundialmente, os jogadores que saem cá impõem-se facilmente nas grandes ligas. Posso dar aqui 2 exemplos, Ruben Dias e Bruno Fernandes recentemente, são 2 dos grandes craques reconhecidos já em Inglaterra e estão lá há 6 meses, e portanto, desse ponto de vista, acho que temos aqui muitas bandeiras que podemos utilizar e que podemos vender muito bem o nosso produto. O que falta, acima de tudo, é a organização central, é todos pensarem para o mesmo, e se todos pensarem para o mesmo, vamos criar aqui um produto muito interessante. Claro que não vamos concorrer com os Big Fives, naturalmente que não, mas acima de tudo vamos criar melhores condições, não só para podermos vender melhor o nosso produto lá fora, mas ao mesmo tempo para que as pessoas cá dentro também tenham mais interesse e também vão assistir aos jogos ao vivo com maior frequência do que o que têm ido. João, não sabemos como é que as contas dos clubes vão chegar a 2027, será mais ou menos o ano em que esta legislação poderá entrar em vigor, esta obrigação. O que eu te pergunto é, e tendo em conta o cenário atual em que os clubes precisam de todas as receitas que puderem angariar, vai o Governo ter força para dizer aos clubes, sobretudo aos grandes, que vão ter de abdicar de parte de verba para tornar o campeonato mais competitivo? Bem, desde logo é aquilo que os clubes grandes, o Futebol do Porto, o Sporting e o Benfica, puseram sobre a mesa, é que não querem ver as suas receitas diminuídas. E, portanto, o racional desta transformação é conseguir, por via do aumento de receitas, que os clubes pequenos e médios tenham mais dinheiro.
Mas há aqui um outro problema, e temos tempo para ver isto com atenção, porque lá está, os contratos dos 3 grandes clubes em Portugal vão durar ainda mais 6, 7 anos. É que nós queremos todos mais competitividade ao nível nacional. Portanto, basicamente o que gostaríamos é de ver os grandes a perderem mais vezes a competitividade. No fundo, é um bocadinho, caricaturando, é um bocadinho isto. Mas, por outro lado, a esmagadora maioria dos adeptos do futebol em Portugal, que são do Benfica, do Sporting ou do Porto, o que querem é que as suas equipas não percam a competitividade lá fora. E, portanto, não querem diminuição de receitas. E, portanto, nós estamos aqui neste quadro, que eu acho que no pós-pandemia nos deixa aqui muitas interrogações. Nós não sabemos como é que vai ser a economia do futebol depois disso, que patrocínios é que vai haver, e portanto não sabemos se vai ser possível aumentar de tal forma o bolo que efetivamente haja mais dinheiro para os pequenos e médios clubes sem que isso afete os grandes. Não sabemos se isso é possível ou não. E portanto temos aqui estas duas dinâmicas, a dinâmica nacional e a dinâmica internacional. E eu creio que se perguntarmos às pessoas que consomem o futebol português, elas estão maioritariamente do lado dos 3 grandes, quer dizer, esse é o lado mais... E para o futebol em Portugal é muito importante que essas equipas não percam competitividade internacional. Portanto, eu, sendo, como fui, e já o disse aqui várias vezes, adepto da centralização do direito, o que digo é que isto será positivo se houver esse aumento de receitas. Por exemplo, a receita nacional televisiva que vem de dentro, a portuguesa é 20% da italiana e é 25% mais ou menos da francesa, mas depois o que vem de fora é muito pouco e portanto a questão é saber se nós, e a Liga sobretudo, tem capacidade para agarrar na nossa competição e transformar num produto bom que venda lá fora internacionalmente. Se conseguir isso, a centralização de direitos poderá ser virtuosa. Se não o conseguir, e se essa redistribuição se for feita sobretudo com as receitas que hoje são do Benfica, Sporting e Porto, isso obviamente seria um desastre porque mostraria outro problema e mais grave para discutirmos aqui, que seria a perda de competitividade internacional dessas equipas que hoje, obviamente, e eu com isto termino, já não são capazes, obviamente, de competir com os grandes tubarões, com os Reais Madrides desta vida, dos Barcelonas, do Liverpool, das equipas que têm plantéis no valor de entre 900 a 1 bi de valoração desses mesmos jogadores, não será possível competir. Há aqui um terreno que convoca todos os clubes e sobretudo dentro da Liga a terem uma visão inteligente e integrada daquilo que pode ser o desenvolvimento do futebol em Portugal. Chico, e de facto este ponto que o João levantou é muito interessante saber até que ponto é que a melhoria da competitividade da Liga vai aproximar ou afastar os clubes portugueses de fases mais avançadas das ligas europeias. Sim, é uma incógnita, bem como o João diz, já vimos que até os top 4 de Portugal, o Porto, Benfica, Sporting e Braga, têm dificuldade nesta situação de chegar às segundas fases dos grupos, seja da Liga dos Campeões ou da Liga Europa. Portanto, se perdendo algum poder de fogo, seria perigoso no sentido de que teriam menos capacidade e o fosso com os grandes clubes da Europa seria ainda maior. Por outro lado, uma maior competitividade da Liga Nacional poderia dar alguma força para a Liga no conjunto de pontos na UEFA, se, por exemplo, os clubes que acedem à Europa de forma intermitente, não é? O Guimarães, etc., o Famalicão, que pudessem ter alguma competitividade, alguns recursos para chegar também a fazer boas pontuações, no global poderíamos ter uma vantagem. Isso é uma incógnita que só poderemos ver testando, não sabemos ao certo como é que isso funcionaria. Mas há aqui um aspecto, eu concordo com quase tudo com o João e o Diogo disseram, acho que há dois aspectos importantes que são relacionados do que cada um disse. A melhoria da qualidade acho que seria importante. A Liga Portuguesa é muito desnivelada, nós vemos muitos jogos onde temos o vencedor já quase conhecido, mais recentemente tem sido menos, porque a pandemia causa muito caos nos plantéis e nas deslocações, portanto tem havido resultados mais surpreendentes, mas no passado, genericamente nas últimas décadas, sabemos que é uma liga dominada por 3 grandes, às vezes um quarto intromete-se de vez em quando, mas é muito desnivelada e isso perde interesse não só em termos televisivos,
como idas para o estádio e vendas lá fora. Nós sabemos que lá fora o consumo de futebol de outras ligas é enorme e nós temos muito pouca capacidade para vender a nossa liga mesmo aos países lusófonos. Portanto, a maior competitividade acho que teria esse benefício, não só necessariamente em termos da Europa, mas em termos globais. Chico, e esta semana tivemos uns dados relativamente ao relatório Global Media da Sport Business Consulting, relativamente a uma redução de quase 5 mil milhões de euros em 2020 dos direitos televisivos de uma forma geral, os direitos televisivos no desporto, mas de uma forma geral. Estamos a falar de um mercado que a nível mundial prefaz aqui um valor total de 51 mil milhões de dólares, e tivemos aqui uma quebra. De resto, já se tem vindo a notar essa quebra nas renegociações que foram feitas, sobretudo agora nesta altura. É de esperar que os direitos televisivos em todo o mundo comecem a descer e que Portugal também sofra esse impacto, não é? Acho que há vários fatores aí. O número 1, estamos a falar de números do ano passado, foi um ano completamente atípico, com interrupção a meio da época, e isso afeta todo o negócio de televisão, e no caso de eventos em direto perde valor, porque não tem tanto ponto de contacto para os anunciantes, não há evento, não há audiência, não há ponto de contacto, não há publicidade, e portanto quem paga para ter estes direitos vai pagar menos. O segundo aspecto é outro que já discutimos aqui também, é que há uma redefinição do modelo de televisão em geral para direitos. A mudança principal foi do outro entretenimento, digamos, de séries e de filmes, com o advento de fenómenos como a Netflix. No desporto é um bocadinho diferente, porque estamos a falar de live, mas há algumas incertezas ou algumas mudanças significativas no modelo, com plataformas de streaming como a Eleven aparecerem. Portanto, é natural que as operadoras convencionais, digamos, de televisão tenham menos tendência a ir buscar na carteira os mesmos valores que pagavam antes. E há algumas situações de problemas. Por exemplo, em França, estamos a ver uma situação um bocadinho perigosa, quando a Média Pro desistiu de algumas partes do contrato com a Liga Francesa, esperando que a Canal Plus fosse apanhar esses contratos. A Canal Plus não apanhou e no final do mês não está garantida a transmissão. Portanto, de facto, isso mostra que não é... na Liga, exatamente, as coisas na Liga não estão nada fáceis. Simples. Exatamente. Iria pedir aqui algum poder de síntese, João e Diogo. Diogo, é de esperar de facto que os direitos televisivos continuem a sofrer alguma quebra em termos de valor de renegociação nos próximos tempos? No curto prazo, se calhar sim, mas no médio e longo prazo não acredito. O que me parece que é fundamental é que exista um bom produto. Havendo um bom produto, até há aqui a possibilidade para aparecerem novos players, novos operadores, novas plataformas, do género da Eleven, a própria Amazon está com interesse. Portanto, há sempre aqui alguém que tem interesse no desporto. Se o desporto tiver aqui um produto apetecível, e esse é que nós temos que nos preocupar, é criar um bom produto, porque a Inglaterra tem um bom produto e, naturalmente, eu não acredito que os direitos de televisão em Inglaterra vão diminuir. Pelo contrário, se calhar no Covid, nesta fase, possivelmente sim, mas é uma questão de curto prazo. A partir do momento em que nós ultrapassemos esta pandemia, vão novamente cavalgar, porque a verdade é que eles têm um produto muito interessante, muito atrativo, e é isso que faz a diferença. E com a entrada de novos players, eu creio que até vai haver mais concorrência, e havendo mais concorrência, o produto até pode aumentar em termos financeiros o poder económico. João. Vamos ver, é o que eu dizia há pouco, a Liga Inglesa, por natureza, é uma liga universal, e, portanto, está muito mais defendida do que a nossa. Portanto, aqui a questão é qual é o projeto. Se nós tivermos um bom projeto de desenvolvimento internacional, podemos passar por cima de não ficar tão dependentes do mercado nacional, onde aí sim eu acho que há fatores de preocupação. Repara que o Estrela da Amadora Benfica, para a Taça de Portugal, não ganhou a noite, e é a primeira vez que o futebol em muitos anos não ganha a noite quando joga um clube grande, nomeadamente o Benfica. Portanto, podemos, com essa expansão internacional, passar por cima de alguns factos que já começam a ser preocupantes a nível nacional, mas se isso não for feito, vai ser difícil cada vez mais para as ligas pequenas, para aquelas que não têm a mesma capacidade de atrair os focos da atenção internacional e dos grandes players, obviamente. Mas eu acredito que eles vão entrar, quer dizer, nós vamos no futuro ver jogos já houve, mas com mais assiduidade, no Facebook, a Amazon vai se meter nisso, e portanto, digamos, se nós conseguimos ultrapassar, eu espero que sim, esta crise de saúde rapidamente, obviamente
que, digamos, o regresso à normalidade vai acontecer com força, acredito nisso. E já a seguir vamos então falar da forma como a pandemia está a afetar os 264 clubes inscritos na Associação de Futebol de Lisboa. É já a seguir. Ações e obrigações, investimento e poupança, BCE e FED, resultados e empresas, análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para a segunda parte do Jogo Económico e para perceber que desafios coloca a pandemia aos clubes de Lisboa. O nosso convidado desta segunda parte é Nuno Lobo, presidente da Associação de Futebol de Lisboa. Nuno, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico, pela estreia neste programa. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Quero, antes de mais, agradecer o facto de estar aqui neste programa. É realmente a minha estreia, é o meu primeiro jogo neste Jogo Económico e queria cumprimentar o José Carlos Lourinho, queria cumprimentar o resto do painel que o acompanha, o João Marcelino, o Srikesh Lashmidas e o Diogo Luís. É um prazer estar aqui convosco a falar sobre aquilo que nós gostamos, que é o futebol. O prazer também é nosso. Nuno Lobo, nós temos de facto neste momento uma situação pandémica em todo o país absolutamente catastrófica, segundo as palavras de alguns especialistas, e eu vou começar por lançar um número associado à Associação de Futebol de Lisboa, que são os 264 clubes, cerca de 264 clubes que estão presentes na associação, que estão inscritos na Associação de Futebol de Lisboa. O que pergunto desde já é como é que tem sido, que feedback é que vocês têm tido da parte dos clubes relativamente às dificuldades que estão a ser impostas por esta pandemia da Covid-19? O adjetivo para ilustrar aquilo que se passa hoje no Distrito de Lisboa é o adjetivo que o José Carlos utilizou na sua intervenção. É um cenário catastrófico, de autêntica tragédia desportiva naquilo que é o panorama desportivo de todos os clubes de Lisboa. Neste momento, à exceção dos clubes profissionais e de alguns clubes nossos filiados que participam no futebol, no Campeonato de Portugal e no futsal, no Campeonato Nacional de Futsal, nós temos toda a atividade, cerca de 240 clubes têm a atividade completamente paralisada e, portanto, é uma catástrofe, é uma tragédia que vai ter efeitos diretos a muito curto prazo, mas, sobretudo, terá, em termos económicos e desportivos, efeitos indiretos daqui a 2, 3, 4 anos. Ou seja, é uma marca, será o ano zero do desporto, e neste caso do futebol, será este o ano zero do futebol, ou seja, o cenário que nós fazemos é um cenário de desistências, de fins de equipas, de fins de jogadores, de fins de carreiras desportivas, e portanto é este cenário que neste momento nos deparamos, não só aqui em Lisboa, como aliás a nível nacional. Sabendo nós o papel social que muitas vezes estes clubes cumprem, porque não é só de futebol que estamos a falar de muitas outras modalidades que estes clubes abraçam, vai ser difícil que estes clubes se reergam depois de tudo passar, seja lá isso quando for. É muito difícil, José Carlos, eu nem os clubes, 90% dos clubes, eu falo do Distrito de Lisboa apenas, eu não diria que eles praticam outras atividades, que eles praticam mesmo a ação social em cada uma das localidades, das freguesias, dos concelhos. Eu tenho clubes aqui que é o presidente que ao fim da tarde vai dar bolicaus aos miúdos para comerem, é a única refeição que tem até às 4, 5 da tarde, e não é preciso ir muito longe de Lisboa, estamos a falar em concelhos a 10, 15, 20 quilómetros da capital do país, sendo que agora as coisas dificultam-se muito mais, mas só para ter dados muito concretos naquilo que é a organização das nossas provas. Nós temos a delegação de competências para fazer os campeonatos distritais de futebol, de futsal, de futebol de praia. Nós, há um ano atrás, nesta altura, tínhamos, neste preciso momento, 32 mil atletas inscritos. Hoje, ou seja, um ano depois, temos apenas 10.336. Portanto, 20 mil
neste momento, já não estão em competição. Bem, podem dizer, estão a treinar alguns, com certeza que muitos estarão a treinar, mas o que é certo é que, de desporto federado, há aqui uma perda já concreta de 20 mil atletas. Nós, em Lisboa, organizamos, porque depois pouca gente tem esta noção, nós temos 600 jogos por semana, ou seja, às sextas-feiras, sábados e domingos, nós em Lisboa organizamos 600 jogos de futsal, formação, séniores, de futebol, formação, séniores, feminino, masculino, enfim, todas as variantes, todas as modalidades que nós gerimos, temos 600 jogos. Hoje em dia, hoje não, porque a partir do momento que houve estado de emergência paralisámos novamente tudo, mas até há 15 dias atrás estávamos a ter 67 jogos por semana, ou seja, uma perca de cerca de 530 jogos. E, portanto, é avassalador, é algo que vai deixar marcas. E as marcas imediatas são as existências de clubes, não só de equipas, porque há clubes que têm, como sabem, várias equipas em determinados escalões. Mesmo que a formação eventualmente retomasse, como toda a gente perspectivava, até há 15 dias atrás, em março, havia já uma diminuição do número de equipas. Sendo que, quanto mais isto continuar, vão acabar mesmo clubes. Não temos dúvidas nenhumas e perspectivamos que já na próxima época sejam ao menos 10% de clubes a participar em provas federadas. Chico, e quando estamos a falar de uma situação destas, não é naturalmente só de desporto que estamos a falar, não é? É isso, Zé Carlos, como dizia o nosso convidado no Lobo, esta é uma paragem catastrófica que não afeta só a atividade desportiva, já falamos aqui antes disso, há uns meses, infelizmente, houve esta segunda ou terceira vaga da pandemia que obrigou agora uma nova paralisação de toda a atividade, na realidade, estamos a falar não só da parte física, para os atletas, para tanto eles adultos como em fase de formação, estamos a falar de um aspecto social, como dizia o nosso convidado, porque afeta toda a envolvente, seja ela financeira, seja ela de dia-a-dia, seja desenvolvimento e social, no aspecto de estar com colegas das equipas, mas também a parte psicológica, como já falamos aqui no passado, que é especialmente para os mais novos, essa repentina de um ano para o outro, proibição de estar com os colegas, de competir, de ter essa evolução que era natural, que qualquer atleta vai ter através do treino e da competição, essa impossibilidade é uma das outras consequências, além daquelas que já foram referidas aqui, que é a crise financeira e de existência de clubes em Lisboa. Por exemplo, eu tenho aqui perto de onde estou um histórico clube oriental de Lisboa, que também já passou dificuldades e que já estive a falar com eles e estão com uma visão muito difícil do que poderá acontecer. Há esse aspecto, mas o aspecto das pessoas, como em todas as atividades, temos que ter em conta, e a minha questão é que com as autoridades a lidarem com tantas situações destas, nestes e outros setores, como é que vai ser o esforço, depois disto ter ultrapassado, como é que vai ser o esforço de recuperar alguma desse tecido destruído? João, e de facto vai ser preciso um esforço enorme para recuperar pelo menos parte daquilo que se vai perder neste período. Vai ser necessário esse esforço, mas vai ser necessário esse esforço em todos os setores de atividade, não só no desporto, em todos os setores da economia e da vida social. Vai ter que se fazer uma recuperação, e nós não sabemos neste momento quanto tempo é que a pandemia ainda vai durar. Mas deixa-me dizer que este caso de Lisboa, com certeza será o maior caso português, é equivalente também ao que se passará com certeza no Porto e um bocadinho por todo o país, e eu até diria, porque tenho lido sobre isto, é o que está a passar em todo o mundo. Isto não é um fenómeno nosso, é universal e, portanto, sobretudo nos esportes coletivos, ele tem esta gravidade. E em Lisboa, sendo talvez o sítio, enfim, Lisboa e Porto, os centros de competição do futebol com mais praticantes, com mais clubes, isso faz-se sentido, certeza, com esta força toda. E eu aqui, mais do que dar a minha opinião, eu gostaria de perceber o seguinte: numa primeira fase, e se me permite, faria uma pergunta ao Nuno Lobo, que é, numa primeira fase houve subsídios aos clubes, tanto os profissionais como os amadores, por parte da Federação e também da Liga. O que eu pergunto é como é que este quadro de crise poderia ser minimizado nas circunstâncias em que estamos?
Se me permite, sim. Sim, numa primeira fase, estamos a falar entre abril, eu não sei se me estão a ouvir tão assim, numa primeira fase, estamos a falar entre abril e junho, houve um conjunto de medidas, não só da Federação, e estamos a falar para um número muito diminuto de clubes filiados na Associação, estamos a falar apenas para os clubes profissionais, ou seja, os que estão na Liga de Clubes, e também aos que estão nas competições nacionais, em que essencialmente foram dadas linhas de crédito para apoiar a atividade imediata dos clubes. Nós em Lisboa fizemos mais, fomos um bocadinho mais além. Nós distribuímos de igual forma a todos eles, quer seja um clube como o Benfica ou o Sporting que luta pelo título nacional, quer seja o clube que está no último lugar da nossa terceira divisão distrital, distribuímos 1 milhão de euros de apoio direto aos clubes. Ou seja, pegámos nesse valor e distribuímos de igual forma. Perguntar-me-ão, bem, mas 1 milhão de euros por 264 não é uma quantia muito elevada. Sim, concordo, mas é aquela que nós podemos dar, porque muitas das vezes nós somos criticados por criticar os outros por não fazer, e quisemos dar aqui este exemplo. Ou seja, não foi linhas de crédito que nós demos, não foi subsídios indiretos, como muitas vezes se faz, nós pusemos na conta de cada clube um determinado montante, que foi esse 1 milhão de euros dividido por todos. E essa capacidade de ajudar está esgotada? Ou, ainda não, não. E eu sempre disse, e este é um dos principais pontos basilares deste meu mandato, é continuar esta proximidade e sustentar financeiramente e estruturalmente os clubes nesta crise, que é a crise das suas histórias institucionais e desportivas. E vamos continuar. Aquilo que eu critico, e tenho criticado muitas vezes, é a Federação está a fazer o seu trabalho, as associações, aquelas que podem, Lisboa pode, porque como o João disse, Lisboa e Porto são aquelas que têm o maior volume de jogadores, de clubes e portanto têm um poder financeiro que outras não têm. As autarquias locais, as juntas de freguesia estão também no primeiro embate daquilo que é a crise dos clubes. Aquilo que nós temos criticado, aquilo que eu tenho criticado e que vou continuar a falar é, temos tido uma política ao nível governamental completamente omissiva de apoio aos clubes desportivos. Ou seja, nós temos vindo pacotes de medidas, e bem, porque nós nada temos contra os outros setores de atividade, a cultura, as atividades económicas, a indústria, enfim, todos os setores de atividade estão, uns mais, outros menos, uns melhor, outros pior, a ser apoiados, e não há sequer uma linha de apoio governativa de quem nos governa para o desporto. Aliás, eu vou mais longe, não há apenas sequer uma palavra de conforto. Eu não vi nenhum representante do governo, nenhum membro do governo a agradecer o esforço que estes clubes ainda fazem para manter alguma das suas atividades. É isto que eu critico. Deixa-me só ouvir o Diogo, porque ainda não teve a oportunidade de falar. Diogo, o Nuno explicou aqui que tipo de apoios é que foram implementados nesta fase. Como é que tu vês esta ajuda aos clubes? Eu tenho aqui uma visão diferente. Eu acho que os apoios são fundamentais, mas eu acho que o fundamental é perceber para onde é que vão os apoios. E esta é que é a minha grande questão, porque a verdade é que nós vemos as economias a serem injetadas constantemente de liquidez, mas a verdade é que não vemos as economias a darem a volta à situação. Porquê? Porque possivelmente o dinheiro não chega onde deveria chegar e não existem planos para aplicar o dinheiro. E, portanto, neste ponto de vista, e nós já sabemos a situação que estamos a atravessar, que é uma situação muito complicada, e sabemos que possivelmente nos próximos 2 ou 3 ou 4 meses a situação vai se manter, eu acho que nós devemos meter mãos à obra para definir planos. E em função dos planos apresentar as nossas ideias a quem direito, de forma a que os subsídios cheguem. Mas tem que chegar com um plano bem gizado, ou seja, o dinheiro vai ser emprego para quê? Para isto, para aquilo e para aquilo outro. Não é colocar o dinheiro na mão das pessoas, na mão dos clubes, por exemplo, as associações, não é que eu desconfie deles ou não, mas a verdade é que, por experiência passada, quando se coloca o dinheiro nas mãos sem saber para que é, muitas vezes esse dinheiro não vai ter o objetivo pretendido. E, portanto, o que me parece é que, e no futebol podemos dar esse exemplo, podemos dar, mais uma vez, ser o grande exemplo em termos de organização, porque a verdade é que o futebol, como diz o Nuno, como já disse o João e o Chico, e bem, tem a vertente social, é uma vertente que muitas vezes é desvalorizada e desprezada, é uma passagem enorme de valores, só quem esteve, ou quem pratica o desporto, é que percebe aquilo que eu estou a dizer, mas tem uma grande vertente social, e com tal, tendo uma grande vertente social, e neste momento estando mãos atadas, eu acho que o essencial era criar aqui planos, definir caminhos, e em função depois dos caminhos, delinear quais é que são os montantes ou quais é que são os subsídios que eram pretendidos, de forma a apresentar um plano real ao Estado, às entidades competentes, às federações, etc., a quem de direito, de forma a poder depois receber mais alguns subsídios que possam ajudar a superar toda esta dificuldade que nós estamos a ter, sabendo de antemão que nós somos uma economia dependente, que não somos um país rico e, portanto, o dinheiro em Portugal é muito mais
difícil de encontrar, entre aspas, do que é, por exemplo, na Alemanha, que se consegue financiar a juros negativos. E, portanto, a minha opinião, neste momento, o nosso foco deveria estar em perceber quais é que são as necessidades dos clubes e, em função disso, definir planos de forma a que o dinheiro seja bem aplicado, para que, quando passar a pandemia, estejamos preparados para dar o salto qualitativo e conseguimos novamente atrair os jovens. Porque há aqui depois outros pontos, que é, os jovens neste momento estando em casa estão a ficar muito mais focados em redes sociais, muito mais focados em videojogos, e nós temos que conseguir manter a paixão pelo desporto de forma a que os jovens, quando isto terminar, voltem à rua e tenham o interesse de voltar às associações e aos clubes. Nuno, falou há bocadinho do facto de ter da Associação de Futebol de Lisboa ter distribuído uma verba de 1 milhão de euros por 264 clubes. E pensei imediatamente se os clubes, não só os grandes, mas também os outros com mais capacidade, precisariam efetivamente dessa verba por parte da Associação de Futebol de Lisboa. Em princípio não precisariam, porque têm outras receitas que os outros não têm agora. É o princípio da unidade desta casa, ou seja, o Benfica e o Sporting são associados como é o Lourinhanense, como é o Sacavenense, e portanto eu nunca fiz distinção. Muitas das vezes acusavam as anteriores direções de estão sempre ao lado dos grandes. Não, eu nunca faço distinções, quer sejam grandes, quer sejam pequenos ou médios. Apoiei de igual forma. E deixe-me só dizer-lhe algo que é importante e concordando também com o Diogo Luís. A questão aqui é, nós obviamente, quando recebemos este dinheiro, obviamente nós conseguimos verificar se esse dinheiro é utilizado ou não para inscrições de jogadores, inscrições de equipas. Porquê? Porque esse dinheiro só é acreditado nas contas de cada um dos clubes a partir do momento que eles se filiam na associação. E depois temos uma monitorização muito rigorosa, porque... há um escrutínio dessa... Há um escrutínio, como o João disse bem, na próxima subsidiação que nós demos aos clubes, vamos ter também muito em conta aquilo que foi a atividade esportiva, potenciada ou não com esse dinheiro. Mas há aqui uma questão que eu queria colocar, é que nós estamos dispostos a apresentar ao Governo, e temos tido, através da Federação, e bem, estamos à espera de outra reunião, com o titular da Secretaria de Estado do Desporto e da Saúde, mas o problema é que há despesas imediatas que os clubes não conseguiam, tinham que fechar portas. Os clubes, independente de tudo, continuam a pagar a luz, a água, o tratamento da relva, o tratamento dos pavilhões, dos recintos. Repare, não havendo jogos, os clubes perdem outra receita, que se calhar muita gente se ri, mas os bares dos clubes é a principal receita dos clubes aos fins de semana. As sedes sociais, nas pequenas localidades, é aquilo que é a fonte de financiamento de cada clube. Não abrindo, estava irremediavelmente em perigo em junho, julho, agosto e setembro, a vida desses clubes. Só mais uma questão, eu tenho esta mania de falar muito, mas calo-me já, que é relativamente àquilo que o Diogo dizia bem. Algo que pouca gente tem dito. Há uma geração de atletas nascidos em 2002 que estão praticamente com o seu destino traçado no fim do futebol e no futsal. Ou seja, esta geração que faria a transição de júniores para os séniores, 2002, com estes 2 anos sem competir, dificilmente, como o Diogo Luís saberá muito melhor do que eu, dificilmente consegue fazer uma transição para os séniores e depois vingar aí e depois ir até às próprias seleções nacionais. Portanto, há uma geração de jogadores que, irremediavelmente, no meu entendimento, está já praticamente perdida. E é só pensar, de facto, nos grandes craques que chegaram à seleção provenientes da formação em clubes do Distrito de Lisboa. Nuno Lobo, quero agradecer-lhe a presença neste Jogo Económico. Muito obrigado, então, por ter estado connosco. Eu é que agradeço. Um abraço a todos e que melhores tempos virão e que nos possamos encontrar já em estúdio, que é sempre muito melhor do que através destes meios. Um grande abraço a todos. Fica prometido. Já a seguir passamos então para as escolhas de Chico Laxmidas, João Marcelino e Diogo Luís. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico. É a fase em que nós ficamos a saber quais são as escolhas da semana do nosso painel de comentadores. E começamos então pelo número e pelo Chico Laxmidas. Chico, o teu número desta semana é o 10. É o redondo 10 com função dupla que passo a explicar. É o número de pontos que o líder AC Milan tem de vantagem na Série A sobre a Juventus, que está em 5º lugar. A Juve tem um jogo atrás, mas ainda tem acima da tabela 3 clubes, o Inter, o Nápoles e a Roma. Portanto, a equipa onde joga Cristiano Ronaldo tem um enorme desafio. Se quiser ganhar mais um título, que seria neste caso o número 10 consecutivo. Portanto, uma época difícil para CR7 e companhia. Ganhar também cansa e a Juventus está a provar precisamente essa situação. João Marcelino, o teu número desta semana, o 5. É o atual 5º lugar do Paços Ferreira na Liga Portuguesa. O Paços Ferreira desta época substituiu como surpresa, digamos, ou como agradável realidade,
o Famalicão da época passada, ganhou ao Braga na última jornada, e a verdade é que está a fazer uma temporada fantástica, bem dirigido, com um bom treinador, o Pepa, que eu julgo que foi companheiro ali do nosso amigo Diogo, e com um bom quadro dos jogadores. Inclusivamente já fez uma venda do Oleg Repsiuk, do defesa esquerdo, para o Olympiacos. Portanto, está a conseguir dinheiro, resultados, pontos, está em quinto, mesmo beneficiando do facto do Vitória de Guimarães ter menos 2 jogos, mas é verdade uma equipa que está a surpreender pela positiva, e os meus parabéns ao Passos Ferreira e ao treinador. E é um clube e também à estrutura do futebol do Passos Ferreira. Exatamente, era isso que eu estava a dizer. Um clube que nos habituou a uma gestão sempre muito responsável e muito cuidada. Diogo Luís, o teu número desta semana, o 3. Deixa-me só também mandar um abraço ao Pepa e dar-lhe os parabéns, porque efetivamente está a fazer um grande trabalho e, como vocês disseram bem, numa estrutura organizada e que tem sempre os pés no chão. O meu número 3 refere-se ao Mundial de Handball. Portugal tem 3 jogos, 3 vitórias, está a fazer um percurso fantástico. Hoje já vai jogar na próxima fase frente à Noruega, que foi finalista por 2 vezes os últimos 2 mundiais, e portanto Portugal está a jogar, está a entusiasmar. Eu vi o jogo contra a Islândia e foi efetivamente um grande jogo, inclusive no fim tínhamos 4 ou 5 gols de avanço, acabámos por ficar só com 2, mas foi fantástico, e vi a alegria, profissionalismo, o talento que existe em Portugal, e destaco aqui se calhar 2 jogadores ou 3, apesar de não ser um grande conhecedor de handball, mas destaco 2 ou 3 porque me chamaram a atenção. O Alfredo Quintana, grandíssimo guarda-redes, fantástico as defesas que fez. O André Gomes, jogador com rastas, mas que é uma potência inacreditável. Depois o Miguel Martins, que entrou muito bem, e o Pedro Portela, que também está a fazer muitos gols. Os outros eu não sei os nomes todos, também há 2 defesas centrais fantásticos que estão ali no meio e levam pancada, mas fazem um grande jogo, e a verdade é que estão a entusiasmar. É isto que nós gostamos de ver, vamos ver até onde é que vamos conseguir chegar, mas acima de tudo estão a deixar uma grande imagem 18 anos depois no regresso ao Mundial. Diogo, já agora pergunto o teu palpite, o que é que tu achas que esta seleção pode fazer? Olha, o Portugal neste momento está em primeiro com a França, com 4 pontos, e hoje vai jogar com a Noruega. Se fizer um bom resultado frente à Noruega, o grande adversário de Portugal é a Islândia, em que Portugal já venceu, foi aquele primeiro jogo que eu tive a oportunidade de ver, 25-23, e portanto, se hoje fizer um bom resultado, eu acredito que Portugal pode passar à próxima fase. Muito bem, passamos então para o teu protagonista, a Covid-19. O meu protagonista é o Covid. Quando pensávamos que as coisas iriam melhorar, que já tínhamos passado o pior, a verdade é que o Covid volta a atacar em força e volta a condicionar o mundo do desporto, e neste caso o futebol, e a realidade é que me parece é que há aqui 2 realidades distintas em Portugal, nomeadamente no futebol. Quando o Covid está mais ligado aos pequeninos, não há muito barulho. Quando o Covid chega aos grandes, as coisas complicam-se. E parece que os grandes têm que perceber que fazem parte de um campeonato, que todos têm as mesmas limitações e que têm que saber gerir como todos os outros. E, acima de tudo, que não devem espingardar, começar aqui em trocas de acusações uns com os outros, porque claramente isso prejudica o futebol, dá uma imagem negativa e, no limite, chama a atenção das autoridades que de um dia para o outro podem, inclusivamente, querer terminar com as competições por 15 ou 20 dias, o que irá prejudicar todos. E, portanto, desse ponto de vista, minha opinião é que os grandes, todos os clubes, preocupem-se consigo próprios, criem as melhores condições para que todos possam desempenhar a sua função o melhor possível, tenham bom senso, tenham sensibilidade, mas não deem armas ou argumentos para que de um dia para o outro tudo se desmorone. E ainda a semana passada estávamos aqui a falar da possibilidade do confinamento do futebol e de como o protocolo na Liga de Clubes estava a funcionar. João, passamos para o teu protagonista desta semana, o Pep. O Pep, não por algo que ele tenha feito dentro do campo, esta semana aliás não correu bem ao Porto, que foi eliminado da Taça da Liga pelo Sporting, mas por uma entrevista que ele deu ao Expresso, e que é uma entrevista excelente, com uma revelação do ser humano que está por trás do jogador. Não é? É uma entrevista que eu aconselho que as pessoas leiam, mas que tem, naquilo que diz respeito ao futebol, uma afirmação muito curiosa e que não é habitual em Portugal, e que eu não deixo de relevar tanto, nem pelo facto de Rubem Dias já não estar no Benfica. Se calhar seria mais difícil para o Pepe ter dito o que disse, que é o Rubem Dias é o melhor central português. Eu estou de acordo com o Pepe, mas não é muito habitual nós ouvirmos dizer isto. Porventura, se o Rubem Dias estivesse em Portugal, o Pepe não o poderia dizer, porque a opinião pública, sobretudo ligada ao futebol do Porto, não gostaria, mas é uma afirmação original, é uma afirmação justa e é uma afirmação que define um jogador que, para além daquilo que nós conhecemos, que é um jogador enérgico e às vezes duro no relevado, é depois o homem simples e o menino que dormia na cama com a mãe até aos 17 anos
e que revela ali uma série de coisas que são muito interessantes. Portanto, eu elejo o Pep como a figura da semana. Por isso. E que bom que é nós termos estas entrevistas por parte destes jogadores de grande classe mundial. Chico, e fechamos com o teu protagonista da semana, Leo Messi. Sim, Lionel Messi, capitão do Barcelona, foi expulso pela primeira vez em 753 jogos. Já houve várias ocasiões no passado em que o número 10 podia ter sido expulso, às vezes foi protegido, mas aconteceu agora pela primeira vez com uma agressão contra o adversário na derrota do Barça por 3-2 face ao Atlético Bilbao na final da Supercopa de Espanha no domingo. O evento foi lido por muita gente como mais um sinal de frustração de Messi com o desempenho da equipa esta época, está no terceiro lugar na Liga, 7 pontos do Atlético de Madrid, e também com a gestão do clube, que o próprio diz estar em crise. Vamos ver o que acontece. Messi está em final de contrato, já deu sinais vagos de querer ficar, mas também numa entrevista sinalizou que não fechou a porta, e o PSG, o Paris Saint-Germain, já sinalizou nos últimos dias que poderá estar na corrida. Uma história que temos de seguir nos próximos meses, certamente. E de facto aquela saída de campo de Messi mais parecia de facto o abandono definitivo por parte do argentino relativamente ao clube que o deu a conhecer para o futebol. Chico Laxmida, João Marcelino, Diogo Luís, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos na próxima semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.